Sejam bem-vindos ao canal do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. Eu sou André Gomide, esse é o programa Diálogos, com entrevistas semanais sobre o tema. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e ajude a gente a divulgar para que chegue até os prefeitos e assim a gente possa transformar as cidades brasileiras nesse século XXI. Olá, queridos amigos e amigas do Instituto e da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. Hoje nós vamos entrevistar o Will Jin. O Will Jin foi, lá na década de 90, angélico no programa Milkshake da Angélica. Tinha os Paquitos da Xuxa e tinha os Angélicos da Angélica. Foi famoso, ganhou muito dinheiro, foi para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos perdeu o dinheiro, passou fome, teve que morar na rua, acabou se tornando o chamado morador de rua lá nos Estados Unidos, voltou para o Brasil para ajudar moradores de rua aqui no Brasil. Nós que trabalhamos as cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis, também fazemos trabalho junto com o Eugênio para ajudar essas pessoas, para ajudar, não só ajudar essas pessoas, mas para ajudar que se desenvolvam políticas no Brasil que possam melhorar de forma definitiva a vida dessas pessoas que são moradores de rua. Muita gente acha que o morador de rua é uma pessoa pobre, que não teve oportunidade na vida, e isso não é verdade. Tem muito morador de rua que passou, que é bem de vida, que tem família boa, mas que às vezes por problemas sociais, por algum tipo de problema de estresse, ou enfim, uma série de problemas, o Eugênio vai explicar isso tudo para a gente, essas pessoas acabam se tornando moradores de rua e geram um problema social muito grande. Então vou passar a palavra para o Eugênio, que vai explicar para a gente aí como é que foi essa trajetória dele, como é que é esse trabalho com os moradores de rua aqui no Brasil. Will, a bola está com você. Obrigadão, André. Boa tarde a você, ao Beto, ao Carlos Freis e a todos da rede, a todos que venham a assistir esse vídeo no futuro, mesmo que não sejam da rede, né? E uma coisa interessante é que eu já venho falando de rede há um bom tempo, né? Até mesmo nas ruas a gente não vive sem uma rede de parceiros, parcerias, né? Pessoas que se envolvem, que têm familiares com problemas, amigos com problemas, ou até mesmo eles, né, com problemas. O André falou muito bem, e, por favor, me interrompa na hora que eu alongar, porque as histórias são milhares de histórias e a gente acaba se perdendo, mas, por favor, me façam voltar ao foco. Começar por mim, né? Uma pessoa que saiu daqui, trabalhei na televisão, mesmo sendo de família muito pobre, trabalhei na televisão, vivi um pouco dessa ilusão que tem, né, na televisão, que é a máquina da ilusão, né? Traições para as pessoas, alegrias e tristezas, paixões, né? Então, da televisão mesmo, eu fui para a Pepsi Cola, fui um dos gerentes mais jovens da Pepsi Cola no Brasil, cuidava de 72 cidades, e o meu sonho era ir para os Estados Unidos. Então, fui para os Estados Unidos em 93, já cheguei trabalhando, amizades, e até que chegou um dia que a imigração, por algum ato de alguém na comunidade brasileira, deu uma batida na rede de pizzarias que a gente trabalhava. Aquilo foi um pesadelo, muitos desapareceram, fugiram, a televisão gravava aquele tumulto nas ruas de São Francisco, e eu vazei para San Diego. Não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha mídias, né? Não tinha nem celular naquela época, né? E em San Diego eu morei em hostel, eu morei na praia, em ônibus, fugindo de uma imigração que não estava atrás de mim, né?
que não estava atrás de mais ninguém. E a gente passou 45 dias fugindo dessa conversa de outros brasileiros dizendo que estavam atrás da gente. Então, essa foi a minha experiência fugindo, né, morando nas ruas, fugindo da imigração, tendo uma casa para morar, mas não podia ir nela, tendo um carro para dirigir, mas não podia dirigir, tendo um dinheirinho no banco, mas não podia pegar. E a tradução mais simples para esse status de vida foi cidadão em situação de rua, que foi onde eu me encontrei. Não um morador de rua, porque não existe morador de rua, existe situação de rua. E sobre pessoas inteligentíssimas que eu conheci na rua, né, conheci médicos, conheci ex-policial, que a mulher pegou o marido com outra pessoa na cama, ela conseguia pegar bandido, atirar, prender, mandar matar, mas não conseguiu lidar com o psicológico. O amor falou mais alto e ela perdeu a razão, né, e foi para as ruas. Ela usa crack, faz uso do crack e do álcool. E está de frente à Câmara de Vereadores aqui de Goiânia. Mas não conseguimos mais localizar ela. O médico eu encontrei na Califórnia. Conversamos o porquê ele foi para as ruas. Tem pessoas aqui que escreveram músicas por Roberto Carlos. Não carrega roupa, não carrega dinheiro, não carrega nada, mas carrega uma pasta igual a minha aqui, uma pasta com a música do Roberto Carlos e um selo de autoria dela, que é ela que escreveu a música para o Roberto Carlos, e para cantores sertanejos também. Então, e conheci um empresário que ainda tem a empresa, tem a família que mora num condomínio fechado, horizontal aqui de Goiânia, só para os privilegiados, e com ele foi uma coisa que eu conheci muito jovem ainda, até mesmo na Pepsi Cola, que se chama workaholic. É uma palavra muito comum nos Estados Unidos, e aqui é um cara que é viciado em trabalhar, que eu tenho certeza que todos vocês da rede são. Né? Adoram computador, estudar, ler, ajudar, se envolver em projetos. E foi, né, dessa maneira que eu acabo conhecendo essas pessoas nas ruas com um estresse, um volume de estresse muito grande, igual esse empresário, que pensava, como eu já ouvi da minha mãe, que eu era que trabalhar desde pequeno, você tem que ir para trabalhar, e assim, essa pressão social em cima das pessoas, que você tem que ser melhor que o seu amigo, que o seu vizinho, né? Você tem que ser um vencedor, e vencedor é só quem tem dinheiro, não é quem é bom, é honesto, né? Então a gente vai sendo educado dessa maneira. Então esse empresário, ele, mesmo com muito dinheiro, ele não dava atenção para o filho dele sofria de depressão e ele não sabia, ele nunca deu atenção para o filho, nunca falou eu te amo, nunca levou o filho na escola, no futebol, só trabalhava e juntava dinheiro, como a gente conhece muitas pessoas que assim o fazem. E esse pai um dia voltou para casa e tinha uma carta do filho, após cometer suicídio, dizendo para o pai que ele não suportava mais viver sem o amor do pai, sem atenção, que o pai só pensava em dinheiro, então que ele ficasse com o dinheiro dele, e pegou o revólver e deu um tiro na cabeça. Gi, eu vou te interromper só um pouquinho, para ficar claro, então, para quem está nos ouvindo. Então, o morador de rua, você tem gente de todas as classes sociais, empresários, pessoas bem-sucedidas, quer dizer, tem de tudo. Sim. Né? Vou te dar um exemplo. Eu queria que você falasse, Gi, para a gente o seguinte: como é que tudo bem, você explicou que a pessoa às vezes passa por algum problema, algum estresse, dependência química, de álcool, alguma dependência coisa. Química, traição no relacionamento, enfim. E acaba não ter estrutura emocional para segurar isso, acaba indo para a rua, né? Agora, a gente chama morador de rua, você falou, não é morador de rua. Ninguém mora na rua. Ninguém mora na rua. Não mora porque não tem. Né? Não, essa palavra alguém falou isso e isso ficou. E a gente reconhece essa palavra em tudo quanto é reunião de Secretaria Municipal de Assistência Social, onde tem psicólogo, onde tem assistente social. Mas a gente sabe que não existe morador de rua, existe cidadão em situação de rua, que a gente pode tirar da rua como há pessoas que nunca vão sair da rua.
porque foi estuprado, violentado pelo padrasto, pela madrasta, pelo vizinho, pelo irmão, pelo padrinho, pelo tio, né? Um menino que desde os 2 anos de idade é abusado sexualmente até os 15, 17, 20 anos, coroinha na Igreja Católica, eu fui coroinha, né? A gente sabe de muitos casos da Igreja Católica, a gente sabe, não tentando dar nome às coisas, mas só, né, porque é fato, né? Então, assim, existem vários casos que fazem com que uma pessoa vá para a rua, né, e porque ela fica. Para mim, a pior droga que tem na rua, né, vou perguntar para vocês 3 que estão aqui, 10 segundinhos, qual que é a pior droga da rua, André? A pior droga da rua? No mundo, a pior droga do mundo. Eu acho que é o crack, não é? Beto? Eu não sei, eu acho que varia de lugar para lugar, né? Tem lugares que a heroína... Não, é número 1 do mundo, é do mundo. Bom, eu realmente não sei. Tá, Carlos? Eu acho que é o crack também, né? Não Tenho é. essa impressão. Não é o crack. O crack você consegue recuperar a pessoa, ela larga sozinha. Agora tem uma droga que não larga. É o álcool. Essa é a pior de todas as drogas que eu, na rua, 8 anos com um cidadão em situação de rua, não consigo resolver o problema. É uma coisa que vem de dentro de casa, do pai, da mãe, né, na igreja, em reuniões, né, e o alcoólatra, meu avô alcoólatra, fiscal federal, muito inteligente, um salário, bom salário, família, casa, carro, e meu avô, a gente tinha que buscar ele na rua, nu, né? E o que eu ia te falar 1 minuto atrás, e eu ia te dar um exemplo de um morador de rua que a gente teve que tirar não sei quantas maggots, como é que chama? Aquela larva que dá quando, em feridas, sabe? Aquela larvinha que come. Então, a gente teve que tirar centenas do pé do seu Benício. Seu Benício nas ruas. Ele pisou num prego, o pé apodreceu, ele já não sentia mais nada no pé, o pé gigante. E a gente conseguiu, uma enfermeira foi lá, tirou, fez curativo. 2 dias depois, ele morreu, né? Então, o seu Benício morreu pelo descaso de tudo, né? E por ser um alcoólatra. Ele já estava em situação de rua há no mínimo 5 anos, que eu o conhecia, mas ele morreu e deixou uma chácara, uma casa e R$100 mil na conta dele, para a família. A irmã era pastora de igreja evangélica, o irmão funcionário público e a outra a gente não conseguiu achar no Mato Grosso. Antigamente eu só tirava uma nota de dólar do bolso, dava para o cara, ou dava R$1 aqui, eu dava um salgado, e aí eu achava que tinha feito a minha parte. Então, do nada, isso começou, e aí veio o ativismo, o envolvimento, a empatia, né? Muita dor de dentro para fora, choro facilmente, estou aqui segurando, mas é uma coisa que foi tão forte na minha vida que não pode acabar do mesmo jeito que veio. Quando a gente fala de cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis, a palavra humanas, Freis, ela vem em primeiro lugar, não é à toa, né? Ela vem em primeiro lugar porque não faz nenhum sentido falar em cidade inteligente, cidade sustentável, cidade resiliente, cidade criativa, cidade da saúde, o que quer que seja, se não tivermos como foco as pessoas, né? O Jim está aí fazendo um trabalho quase que solitário, né, de ver nas madrugadas aí, conversando com essas pessoas, tentando entender como isso funciona e tal. E nós temos um plano mestre, Carlos Freis, que organiza, né, planeja a cidade a longo prazo, e depois o NACI, que vai operacionalizar isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, Carlos Freis, sobre como é que são essas soluções aí que a gente pode pensar em termos de ajudar pessoas e que a gente consiga criar um ambiente tecnológico, um ambiente de apoio, um ambiente de monitoramento, inclusive com, por exemplo, a questão do Covid-free, todas essas coisas que possam ajudar, por exemplo, as pessoas em situação de rua. Já aprendi, viu, Gi? Tá vendo que eu já aprendi? As pessoas em situação de rua, como está explicando o Gi aqui. Vai lá, Freis. Vamos lá. Jim, bacana. Sua história sempre é bem profunda e impacta bastante a gente, né?
Só para ter uma ideia, eu lido muito com tecnologia, a gente sempre pensava em tecnologia, então a nossa vida está envolta em tecnologia. Quando se faz uma exposição dessas do cidadão em situação de rua, que a tecnologia nem chega a ele não tem nem a possibilidade sequer de ter um celular, como você mencionou numa das suas conversas, ele vai ser roubado. Se tiver um celular na mão, vai ser roubado no dia seguinte. Vai vender para fumar o crack, vai fazer alguma coisa para poder sustentar o vício, ou está numa situação tão vulnerável que nem isso ele consegue ter na mão. Né? Então, quando a gente fala de tecnologia, ela não atinge o cidadão de rua. Né? Praticamente é o cidadão invisível. Nem os programas governamentais como estão surgindo hoje aqui atingem o cidadão de rua. Ele não vai no banco pegar os R$600, nem banco ele tem. Ele não consegue isso. Em todas as cidades que a gente vai, de uma forma ou de outra, o cidadão tem maior ou menor em volume, sempre tem um cidadão que está ali à margem. Todas as capitais que eu conheci têm cidadãos à margem. Menor nas cidades pequenas, cidades interioranas, um pouquinho menor, mas tem um cidadão que sempre está à margem. E aí me remete, nesse nosso processo de tornar cidades humanas, inteligentes, criativas, sustentáveis, esse patamar, né? Que está na mão, digamos, do cidadão que tem um potencial econômico maior, que está na mão do governante, do gestor público, que tem a condição de tomar decisão e, a partir dali, gerar uma situação para tentar minimizar esse status do cidadão, né? O mais impactante não é tirá-lo da rua, né? Isso não é minimizar o problema do cidadão, é dar condição de vida, condição de recuperação, condição de estar com o bem, né? Se mencionou as questões do cristão, não cristão, remete muito à situação das igrejas de N vertentes do país, assim, que parecem que estão ajudando, mas na verdade não estão ajudando, porque não chegam lá onde o mais vulnerável está. Então parece que há uma redoma protegendo esse pessoal de, olha, vou fazer o bem, não interessa quem, mas de que forma, né? Então, quando a gente tem que pensar o humano, e difícil a gente ver gente pensando no humano na escala mais baixa da situação de vida, né? Eu tive no Canadá, uma das minhas primeiras entradas para conhecer o mundo e fazer análise do mundo todo sobre os conceitos de cidades inteligentes, e um amigo meu estava no Canadá, reportar a situação, e aí ele me mostrou bonito a cidade de Vancouver, coisa e tal, muito bonita, muito bacana, bem pensada. Daí ele disse: agora, Freza, eu vou te mostrar uma coisa que você não esperava dessa cidade. E me levou num bairro inteiro de cidadãos de rua, do crack. Pessoas que estavam lá, foram acumuladas num bairro para tentar minimizar esse impacto social, que na verdade não minimizava nada, apenas acumulou para poder controlar melhor. Então também não é por aí a solução, né? Então, quando a gente está pensando em cidade inteligente, a gente pensa no plano mestre, né? Pensa em resolver problema social, que é onde a gente tem que montar nossas estratégias. Eu tenho que pensar no município para resolver o problema que ele tem. Qual é o problema que ele tem? É o cidadão que vai ter que dizer. Então, quando a gente consegue montar a unidade gestora municipal, André, quando a gente consegue mostrar o Conselho de Desenvolvimento Sustentável, é nesse ponto que a gente tem que botar a mão. É nesse ponto que o cidadão vai participar, dizendo: olha, o meu problema no meu município também é esse, da inclusão do cidadão, da inclusão social. E essa capacidade a gente tem que levar em qualquer conselho de desenvolvimento, né? Para quê? A tecnologia vai vir, sim, né? A gente está discutindo tecnologia para o conceito da Covid-19, com soluções de inteligência artificial, blá, 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 blá. Várias soluções maravilhosas, capacidade de desenvolver soluções nós temos, tanto no Brasil como fora. Nossos parceiros estão apresentando uma série de ideias e projetos maravilhosos, mas que ela vai servir muito para quem toma decisão, muito para quem vai chegar naquele ponto e dizer: olha, vou atuar nisso, naquilo, vou usar essa tecnologia para resolver tal problema no meu município. O NACI vai ser uma base para isso, uma base física para poder resolver problemas de inteligência do município. Mas esse problema, no meu ver, só vai ser resolvido se estiver nos nossos parâmetros
de análise do problema municipal à inclusão do cidadão, do ser humano. O aspecto mais terrível que você nos coloca, que é do isolamento e da exclusão de todos os aspectos da sociedade. Isso é um problema seríssimo para pensar. Eu conheço várias pessoas que trabalham com o cidadão, com a família, com a tentativa de inclusão, mas você nos coloca num nível que é o nível mais difícil de atuar e um nível mais desafiador que a rede tem para atuar também. O Beto acompanhou o Eugene ao vivo lá, né? Ao vivo e em cores. Conta um pouquinho, porque assim, o Eugene é um apaixonado por esse tema, né? É um lutador. Eu queria que o Beto desse o depoimento dele de como que é você que viveu ali com o Eugene, que, né, conviveu um pouco ali com ele, acompanhou isso de perto. Como é que é esse trabalho dele aí, na sua visão? Depois a gente vai voltar lá para o Eugene. Bom, eu conheci o Will, né? Já tem alguns anos que a gente se conheceu e logo de cara a gente já formou uma espécie de irmandade, né? Houve uma conexão muito forte aí pela identificação mútua desses ideais humanos, né? De empatia ao próximo. E isso acabou culminando há quase 2 anos, 1 ano e meio atrás mais ou menos, a gente se uniu para constituir uma ONG, que é a Goodwill, né, da qual eu faço parte com o Will, que é sediada lá em Goiânia, e tem parceiros fora de Goiânia, tem a própria rede, que é parceira da ONG, e tem parceiros fora também, nos Estados Unidos. Né? A ONG ainda é nova, ainda não tem 2 anos, mas a nossa tentativa foi de justamente tentar criar instrumentos para poder viabilizar e aumentar a extensão do trabalho que o Will vinha fazendo sozinho. Né? Eu acompanhei várias vezes o Will nas ruas, nós fomos juntos para a rua, fui conhecer a situação das pessoas que estão em situação de rua, fomos também em comunidades carentes, que não são pessoas que estão na rua, mas que estão em situações extremamente precárias. Né? Fizemos um documentário, enfim. E uma coisa que uma vez eu conversei com o Will, e eu acho que talvez hoje, e aí ele pode até falar no depoimento dele, eu trouxe a ele uma vez o conceito que foi criado pelo Michael Tellinger, lá na África do Sul, que hoje tem um partido chamado Ubuntu. Ele criou o conceito do colaboracionismo como uma proposta de um sistema alternativo tanto ao comunismo como ao capitalismo, que a gente vive um mundo que ainda está, infelizmente, ainda está preso a essa polarização, né? Mas que agora, diante dessa pandemia, as pessoas já estão começando pelo menos algumas pessoas já estão começando a pensar numa terceira via, numa terceira hipótese. E o mais importante, e isso que eu quero até que o Will me diga se ele tem visto isso na prática no trabalho dele de rua. Porque ele foi muito feliz em falar na questão da rede, né? Porque ele também trabalha com rede, sempre foi uma questão de ser uma rede de colaboradores, e acho que o colaboracionismo tem isso na sua essência, é que nesse momento que agora todo mundo se trancou dentro de casa, que tem gente perdendo emprego, que tem gente que não tem mais condições de ter sua renda, as pessoas começaram a se mobilizar mais para ajudar o próximo, a colaborar, a fazer doações espontâneas. Então, eu queria saber de você, Will, o quanto que desde que começou essa pandemia, se você sentiu isso de forma significativa, esse aumento da empatia das pessoas e da colaboração e da possibilidade da expansão dessa rede de colaboração, o quanto que você viu isso, se isso já se refletiu desde o início da pandemia nas ruas. Eu percebi que empresários, empresas, né, restaurantes que antes jogavam a comida fora, eles começaram a ligar para mim, para o tio Cleobaldo, que é um senhor que tem 78 anos de idade, que já está há 49 anos nas ruas de Goiânia, recuperando vidas e assistindo pessoas e ajudando todos os dias da semana há 49 anos, que é o tio Cleobaldo. Então, na rua, a gente tinha um problema muito grande e
e foi através da Goodwill, com o Beto vindo, mais 7 outras pessoas vindo, que a gente sentava, conversava sobre os problemas da rua, o que a gente tinha que fazer para organizar, né? E essa falta de organização na rua, ela gera também esse problema de outros parceiros não virem ajudar. E quais são esses pontos? Primeiro, religioso. O evangélico tem dificuldade de se relacionar com o espírita, o católico também tem, e agora você vê cidadão em situação de rua que é evangélico, que não morrendo de fome, sujo, não pegava um marmitex de um espírita. Então, sem escola, né, essas coisas acontecem até na rua, né, sem escola, porque a gente aprende muita coisa ruim na escola. Mas na rua também eles aprendem que tem cidadão que dá comida estragada, que dá bolo com chumbinho, bolo amargo, bolo com pimenta. É por isso que muitas das vezes você vê uma pessoa que ajuda uma vez na vida, outra na morte, e coloca no Facebook esse momento de amor e compaixão dele para com o cidadão de rua. No meu aniversário eu fiz um bolo, sobrou um tanto, eu fui levar para o morador de rua, que eu dei para ele, ele jogou no chão, e aí eu nunca mais ajudo o morador de rua. Normalmente, a gente vê esse crescimento de ajuda no mês de dezembro. Então, mês de dezembro, até dezembro, janeiro, sobra até um tempinho para quem é voluntário nas ruas para descansar. Porque é um mês de Natal, Ano Novo, todo mundo, né, quer ajudar. Então, com o Covid, os empresários começaram a doar. Eu ganhei só num dia 80 cestas básicas. A pessoa me ligava, Will, eu vou conseguir as cestas básicas, vou te dar. E você leva lá. Aí peraí, não, eu só levo se você vier comigo. Porque só ganhar não resolve mais. Só eu fazer, ou grupos nas ruas fazerem, já não resolve esse problema. A gente precisa de mais pessoas. É por isso que eu sou muito criticado e atacado pelos meus vídeos. Religiosos falam o que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber, como se eu estivesse fazendo vídeo para me aparecer. Como se fosse eu fazer vídeo para ganhar alguma coisa com isso. Eu faço vídeo para mostrar o local, a pessoa que precisa e para onde a sua doação está indo, e aí eu mostro entregando. Então, nesses últimos 8 anos, quando eu cheguei aqui pensando que eu tinha câncer, porque tudo começou eu achando na minha desgraça, né, que foi a única hora que eu acordei para a vida, eu falei, nossa, eu estou com câncer e agora eu vou morrer. O que eu vou fazer da minha vida? Não deixe isso chegar na sua vida para que você comece a ajudar as pessoas. Né? Porque foi assim que eu comecei. Por achar que eu ia morrer de câncer, um amigo me chamou para ir para a rua ajudar morador de rua e eu fui. E aí foi quando eu descobri, eu nem sabia, né, que eu tinha estresse, que foi o diagnóstico da minha enfermidade. Na época, foi passar sangue, e esse sangue vinha do estresse. Tinha 2 empregos, 3 empregos, trabalhava 20 horas por dia para poder viver nos Estados Unidos e vir visitar minha família no Brasil. Então, o dinheiro tinha que ser sempre uma constância. Então, foi o estresse que causou tudo isso e que um dia alguém me chamou para ir para a rua e desse ato de ir com ele para a rua, ver ele amando as pessoas, e eu morrendo de medo, porque estava em São Francisco, não, estava em Atlanta nessa época. Estava em Atlanta. Estava em Atlanta. Aí, morrendo de medo de ir para a rua, porque em Atlanta eu nunca ia em lugar escuro, muito iluminado, e aí eu vou para a rua, eu vou para debaixo da ponte, debaixo do viaduto, né? Eu vou para a zona de tráfico, eu entrei dentro de boca de fumo, até hoje eu entro dentro de áreas de prostituta, que o cafetão não deixa a gente entrar, só depois que a gente fala que a gente só está levando comida. Então tem tudo isso na rua. Eu tenho que ter acesso a todo mundo. E aí as pessoas só dão esse acesso quando te conhecem. Então, se uma pessoa faz uma ação uma vez na vida ou na morte, ele não tem esse acesso. Pode ser assistente social, pode ser da secretaria, das SEMAS, ele não vai. Quem vai? O voluntário. Então, eu descobri isso na rua, e esse medo da escuridão, do morador de rua. Eu já tive situação do cara colocar uma 9mm na cintura e vir conversar comigo, né? Me dar maior prensa para ver se eu ia soltar alguma coisa, quem era eu. Eu não, brother, eu só estou aqui para trazer comida, eu sou só mais um na rua, tenho depressão, eu quero ajudar, isso aqui é o meu remédio. Então, a partir do momento que eu tive uma relação
de confiança com essas pessoas, o traficante, o bom policial, o mau policial que me atacava, o mau policial que cortou mais de 100 barracas que nós levamos para as ruas para cobrir da chuva, mas, ao mesmo tempo, o policial estava cobrindo, era o bandido, não era só o cidadão com fome, faminto, com frio, né? Com a faca. Eu tive vários testemunhas que viram a polícia cortando, né? Policial que bate no morador de rua só por bater, que já me viu de bermuda, todo sujo na rua, achou que eu era morador de rua e veio me dar um baculejo, e aí eu coloquei ele no lugar dele. Nós levamos por semana 2 grupos aqui de voluntários, 2.000 marmitex para a rua. Por semana, 2 grupos. Nós temos centenas de grupos aqui que levam comida para a rua. Bolo, suco, café, marmitex, melancia, abacaxi, vai no Ceasa e ganha e doa. Will, só para entender aqui, são quantos marmitex por dia? O tio Cleobaldo, na quarta-feira, ele faz 750 marmitex. Às vezes, começou com 450, agora já está fazendo 750, 800. O Renato leva toda semana 850 na quinta-feira. E o tio Cleobaldo de novo com mais 1.200 no domingo. Então são quase 4.000 por dia. 4.000 por semana. Né? Por semana. Às vezes dá mais, às vezes dá menos, depende do que eles ganham de doação para fazer e levar para a rua. Né? Porque se fosse na Flórida, é proibido. Em Atlanta, é proibido cozinhar e levar para a rua. Aqui eles queriam proibir, mas ainda a gente consegue levar a comida quente, a sopa, né, no SUS, no CAIS, Hospital do Câncer, na rua, na Praça Universitária, na Avenida Independência, na rodoviária, em pontos estratégicos da cidade, onde tem gangue, onde tem venda de crack, onde tem polícia, mas que nos aceitam, porque já nos conhecem. Só porque você sabe que eu levo comida gostosa para a rua, você deixaria de comer na sua casa para ir comer na rua? Não. Né? Não. Então, a gente é atacado aqui, entre aspas, por várias entidades e pensadores, PM, né? Que o cidadão em situação de rua se encontra na rua esperando a gente, é por isso que ele não sai da rua. Então, tem vários tabus, tem vários dizeres, né, que a gente carrega na nossa cultura, que ele é cultural, esse problema é cultural, né, que não resolve o problema da rua. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Eu vou passar para o Carlos Freis fazer aí rápida consideração final, depois o Beto, e a gente encerra com você. Você trouxe uma realidade que pouco se conversa, pouco se fala. Para a rede isso é muito importante. Isso faz parte do nosso dia a dia e a gente não pode se isolar do que é realidade. E esse é um aspecto que a gente tem que discutir de qualquer forma e buscar ações, seja humana, como pessoas de bem, como somos, né? Seja para poder forçar os elementos de soluções municipais, soluções políticas, como você acabou de demonstrar algumas, que podem ser bem úteis, né? E eu quero trazer uma realidade que, quando você falou sobre a comida quentinha, e agora na semana aqui, a gente isolado, e aí eu trouxe a minha sogra, alguém chegou na rua, pediu lá, você podia dar um prato de comida, coisa e tal? E aí nós estávamos dentro de casa, fazendo um bolinho que o gaúcho, que a gente chama calça virada, quentinha, né? Ela foi lá na cozinha, preparou um prato de comida que tinha sobrado do nosso almoço, acho que não estava quente, e aí pegou a calça virada que estava quentinha, e aí levou para essa pessoa que estava lá na rua pedindo, e aí, quando a pessoa anda um pouquinho, depois ela volta e diz assim, você me trouxe a calça virada quentinha, que maravilha! Gente, olha a expressão dessa pessoa, né? Você foi capaz de trazer uma comida quentinha que ninguém faz para mim, que ninguém olha para mim? Então, só essa expressão do cidadão de bem, e eu dou um beijo na minha sogra, porque meus sogros são cidadãos de bem, já valeu todo o esforço pequeno que pode ser feito. Mas que se sigam esse modelo, que pensem, olha, ele também quer uma comida quentinha, ele quer ser tratado como gente, e é isso que a gente tem que fazer pela rede também, tratar as pessoas como gente. As minhas considerações finais são o seguinte, eu acho que o que você trouxe aqui para esse debate
foi justamente uma das pernas da rede. A rede é uma rede de cidades inteligentes, humanas, criativas, né? E eu acho que esse aspecto humano que você traz, com a sua vivência, com o seu depoimento, né, com as suas emoções, é uma contribuição importante, que eu acho que é isso, que talvez nesse período da pandemia da Covid-19, as pessoas estejam um pouco mais abertas a isso, e talvez seja um momento interessante para poder difundir ainda mais essa proposta de tornar as nossas redes sociais, as nossas redes profissionais mais colaborativas, mais empáticas e mais humanas. E, bom, a gente se conhece há muito tempo, mas eu não vou deixar de te dar os meus parabéns aqui pelo trabalho que você vem fazendo e continua fazendo, e tenho certeza que vai continuar fazendo por muitos anos ainda. Parabéns, Will. Muito bom, obrigado, Freis, obrigado, Beto. Esse nosso programa Diálogos Especial tem tudo a ver, porque quando a gente defende, como bem disse o Will Jin, quando a gente defende a cidade humana, antes dela ser até inteligente, criativa e sustentável, é porque a gente defende e apoia trabalhos como esse. Não é à toa que o Jin está na rede com a gente, né, Jin? Participando, está indo para os Estados Unidos, mas vai continuar em contato com a gente e a gente vai estar à sua disposição aqui para ajudar. Gente, muito obrigado a todos pela presença aqui nesse programa especial e até breve. Tchau, tchau. Tchau, Will. Tchau, pessoal. É isso aí, gente. Muito legal essa entrevista, né, com o Will Jin sobre os moradores de rua. Uma entrevista, às vezes, até emocionante. E agora você vai ficar com um trechinho de uma live que nós fizemos no domingo passado para o projeto Valdir Azevedo, um projeto que ensina música para crianças e jovens carentes, jovens que estavam perdidos nas drogas e que o Dudu Oliveira, que você vai conhecer agora, vem resgatando e através da música mudando a vida dessas pessoas. Tem jovens ali que já estão inclusive agora na metade do curso de medicina, olha que bacana. Você pode contribuir se quiser, basta entrar no YouTube do Beto Pérez Neto, que lá está a live, lá tem a conta do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BRB, e você poderá fazer a contribuição que você puder fazer, ok? Muito obrigado, assistam então agora um pedacinho dessa live que foi muito legal. Conhecido como Dudu Oliveira. Estou aqui em Brasília há 5 anos desenvolvendo um trabalho de ação e militância cultural através do projeto cultural Valdir Azevedo. Nós estamos aqui desenvolvendo esse trabalho, um trabalho voltado totalmente para a arte e para a cultura popular brasileira. O projeto começou, como eu falei, há 5 anos atrás, ali na Praça da Resistência, aqui na comunidade da Vila Tele Brasília. E começou com 13 cavaquinhos, eu chegando ali na pracinha e chamando a turma para ver, apreciar o som do cavaquinho. Quando eles ficaram encantados, eu pude notar um brilho no olhar de cada um, quando viram aquele instrumento, a sonoridade, enfim. A partir dali eu abri o porta-mala do carro e falei que teria uma surpresa para eles. E essa surpresa seria os cavaquinhos.
eu tô devendo dinheiro e veio me cobrar. Doutor, a peste abre a porta e ainda manda sentar, doutor. Depois, se eu mudo de emprego que é pra melhorar, vê só, doutor,